Eu estava pensando numa historinha, né? De dois homens que trabalhavam no campo, e eles serravam milho, né? Eles cortavam milho, estava trabalhando no milharal. E um deles, ele trabalhava assim, agachado, ele cortando milho, agachado. Enquanto o outro, ele cortava, ele trabalhava no milharal, e ele trabalhava em pé. De repente ele dava uma parada, ele parava um pouquinho, ele começava a cantar. Daqui a pouco ele pegava de novo o instrumento, continuava ceifando aquele milho. E eu sei que no final do dia, para nós encurtarmos, no final do dia, aquele homem que trabalhava sem parar, que trabalhou encurvado ali, ele olhou para trás e viu que ele ceifou menos do que o outro. Aí ele ficou encucado e falou: mas não é possível. Eu vi o que você fez, você trabalhava, depois você parava, aí começava a cantarolar, daqui a pouco você ia trabalhar de novo. Eu não parei nem um minuto, você é testemunho disso. Aí ele falou: pois é, rapaz, a impressão que dá é que o tempo que eu parei, eu estava realmente parado de trabalhar, mas não estava. Aquela hora que eu parava para amolar, afiar o meu equipamento. Por isso eu cortei mais do que você. Só para nós trazermos para nós aqui, o que nós fazemos aqui, irmãos, é exatamente isso. Você, quando vem numa terça-feira, num culto de oração, você vem afiar o seu instrumento, você entendeu? Você, quando vem aqui e para ouvir uma palavra, sabe o que você está fazendo? Está afiando o seu instrumento. Você está dizendo assim: Senhor, passa aí, esteja amolando o meu instrumento, porque a minha vida não pode parar. Eu não posso parar. Eu só posso parar a minha vida para que Deus afie o meu instrumento. Então o que Deus está fazendo com você nesta noite? Deus vai afiar o seu instrumento. Amém, querido? Você entende isso? Estão entendendo isso aí? Deus vai afiar o seu instrumento, para que você continue o quê? Continue o seu trabalho, para que você não pare. Amém? Abra a sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 9, verso 1 ao verso 13. É uma história muito conhecida dos irmãos, que diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do seu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram filhos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém,
porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Pai, lida a tua palavra, carecemos de ouvir a tua voz. Fale conosco, trate conosco, porque nós precisamos dos seus cuidados nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. E eu creio, Deus, que tu tens algo a acrescentar a cada coração nesta noite. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Amados, essa é mais uma passagem da vida de Davi. Um homem cuja Bíblia diz que esse homem é um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia também nos fala sobre a amizade de Davi para com Jonatas. E se isso está na Bíblia, irmãos, é porque é possível acontecer na minha vida e na sua vida. É possível termos amigos. Você tem amigos? Hoje eu fiquei muito alegre, né? Hoje eu fui no conselho, e quando eu cheguei no conselho, assim que eu cheguei, que eu entrei, eu encontro um amigo. Irmãos, eu sempre digo que nós temos 5 dedos em cada mão, né? Você que é normal, não é assim? 5 dedos. E você vai morrer e não vai conseguir encher uma mão de amigo. Porque amigo é algo muito sério. Amigo é como irmão. Não é, queridos? Amigo é como irmão. E esse pastor, que é muito meu amigo, ele é como se fosse um desses dedos aqui. Eu disse para ele: meu irmão, você é um dos dedos. Ainda sobraram 4. Eu não vou dizer quais são os outros 4, né? Mas eu tenho mais 4 amigos, graças a Deus. Eu tive que fazer um levantamento. Falei: meu Deus, mas eu ainda tenho mais amigos. Eu pensei de ter só 2, 3, mas tenho 4. Olha que bênção, irmãos. É muito bom ter amigos. Você tem amigos? É bom ter amigos. E eu estou falando de amigos. Eu não estou lhe falando de conhecido. Então, Jonatas era amigo, Davi era amigo de Jonatas. E nós chegamos aqui, amados, em um momento na vida de Davi, que nos dá a impressão que esse homem não tinha nenhum problema. Você olha para a vida de Davi, quando você chega aqui, você parece que ele não tinha mais problema nenhum na vida. Davi não precisava se lembrar do pacto entre ele e Jonatas. Ele não tinha necessidade de se lembrar da aliança que ele havia feito com ele. Se nós olharmos para a vida de Davi, para a história dele, Davi ele foi ungido aos 17 anos de idade. E sem nenhuma qualificação, você sabe da história. Você sabe que quando Samuel ele chega na casa de Jessé para ungir um homem, né, chamado por Deus, aí Jessé manda passar os filhos dele, que são os filhos mais robustos, mais fortes, aqueles que eram homens de batalha. Aí ele chama Jonadab, ele chama os outros filhos, ele vai chamando um a um, e aí Samuel parece que ele se encanta com aquilo, ele diz: esse é o homem. É quando Deus diz: não é esse o homem, porque eu não vejo como você vê, você está vendo a aparência, mas eu conheço o interior do homem, não é esse. Aí passaram-se todos os filhos, ao momento em que ele perguntou a Jessé: vem cá, acabaram todos os filhos? Aí ele diz: olha, tem um aí, tem um ruivo, como quem diz, tem um gurizinho, tem um que eu nem conto, né? A impressão que eu tenho quando ele dá essa resposta é que ele estava dizendo: olha, esse meu filho aí, rapaz, eu não sei nem porque nasceu, nem porque ele nasceu, ele está aí, tá lá apacentando as ovelhas. Então chamai-o. Aí chama e vem Davi. E quando chega Davi, o Senhor revela a Samuel que aquele era o homem no qual ele estava ali para ungí-lo. E ele unge Davi. Ele unge Davi. E Davi, ao passar do tempo, você sabe muito bem da história, queridos, você já leu a Bíblia, né? E ele vai e enfrenta um gigante. Por que ele teve essa capacidade? Porque Deus, ele usa aquele que se apresenta. Você entende?
Não é aquele que aparentemente é o cara, não, você é aquele que vai conquistar, é aquele que vai conseguir. Não, Davi era aquele que se apresentava, olha, eu vou lá e vou derrotar esse gigante. Eu não quero fugir do tema, do texto, né? Mas é mais ou menos essa história, você depois lê a palavra, você vai chegar a essa conclusão, de que ele enfrenta o gigante, ele derruba o gigante, porque Deus estava com ele. Deus estava com Davi. Aos 17 anos ele recebe essa unção de Deus e ele espera 13 anos para ser reconhecido rei. 13 anos ele esperou. Davi, ele convive com Saul, queridos, após ele ter sido ungido rei, ele vai conviver agora com o rei Saul. Estava convivendo com o rei. O Senhor não escolheu Davi por acaso, irmãos. Eu custei muito a entender por que o Senhor o chamou de homem segundo o seu coração. Eu custei muito a entender, eu questionava com Deus, dizia assim, mas não é possível. Senhor, se Davi é um homem segundo o teu coração, Senhor, eu não fiz a metade que Davi fez. Eu questionava com Deus. Entenda bem, eu questionava com Deus. Até que eu entendi o porquê ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele reconhecia seus erros. Ele se arrependia dos seus erros. Ele chegava à conclusão, Senhor, fui eu errei, Senhor. Eu sou errado. Se você ler os salmos de Davi, tem salmos de Davi que foi no auge da dor de Davi. Os salmos mais lindos que ele escreveu foi no auge da dor. Se nós pararmos para pensar na vida de Davi, irmãos, a gente só entende que ele é o homem segundo o coração de Deus pela fé, porque nós cremos no Deus que fala. Eu creio no Deus que diz, é o homem segundo o meu coração, e ponto final. Acabaram-se os meus questionamentos. Quando a gente começa a olhar para a palavra e dizer, Senhor, Tu és o Senhor da palavra, e tudo que está aqui, Senhor, é a verdade para a minha vida, e ponto final, é inquestionável. Não dá para questionar a palavra. Mas o que levou Deus a escolher Davi, irmãos? Davi era um homem que ele sabia esperar o tempo certo. O que me chama a atenção na vida de Davi também é isso. Eu abro um parêntese para falar, querido, Deus, Ele chama e nós temos que esperar o momento certo. Ele chamou e ungiu, agora espera. Não dá para a gente ficar assim, pensando, meu Deus, mas se eu já sou chamado e se já estou ungido, por que agora não vou? Porque é tempo de crescer. Porque existe o tempo do preparo, existe o tempo do crescimento. E Davi, ele precisava disso, ele era um homem, querido, que ele sabia esperar o tempo de Deus, e na casa de Saul, ali sendo humilhado, sendo pisado, naquela casa ele cresceu, sofrendo perseguições. Ele esperou, e ele cresce. Davi teve várias oportunidades, inclusive para matar o próprio Saul, e assim ele não fez. Ele não ousava tocar naquele ungido do Senhor. Ele chegou ao ponto de falar, eu não tocarei jamais no ungido do Senhor. Deixou registrados 1 Samuel 26, 8 a 11, olha o que ele registra então. Disse Abisai a Davi, Deus te entregou hoje, quem? Nas mãos o teu inimigo. Quem era? Saul. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai, não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamos-nos. Foi o que Davi falou. Eu não vou tocar no ungido do Senhor.
Ele sabia, amada, ele sabia que o seu dia iria chegar, porque aquele que o havia chamado, aquele que o havia ungido, é fiel. Então Davi sabia esperar, porque ele conhece a fidelidade de Deus. Se Deus me ungiu, se Deus me chamou, Ele é fiel, e o meu tempo vai chegar. É o que Deus fala para mim e para você nessa noite, meu irmão. Se Deus tem um chamado com você, espere, porque o seu dia vai chegar no tempo de Deus. Entende? Às vezes a gente tenta passar à frente de Deus, tenta fazer. Não faça isso. Aprenda a esperar. Se tens um chamado, aprenda a esperar. E com 17 anos, Davi, ele só tinha cheiro de ovelha. Ah, querido, como isso me chamou a atenção. Deus chama o homem que tem cheiro de ovelha. E isso para Deus é muito importante, irmãos. Abre-se um parêntese nessa noite. Quantos pastores você conhece que tem cheiro de ovelha, irmão? Quantos você conhece? Quantos pastores você conhece que tem cheiro de real? Está cheio, não está? Quantos você conhece que tem cheiro de poder? Mas Davi, ele tinha cheiro de ovelha. E o Senhor o chama. Olha, não é o melhor, mas ele tem cheiro de ovelha. Esse sabe cuidar, esse sabe tratar. Então ele chama. Davi não tinha cara de rei, queridos. Porém, Davi tinha tudo o que Deus precisava para guiar o seu povo. Davi cheirava a ovelha. Quantos estão entendendo isso? Tinha cheiro de ovelha. Não é o melhor, querido. Porque Deus, ele olha de uma maneira completamente diferente de nós. Seja sincero, no teu coração, você chamaria Davi e ungiria ele rei? Pensa no histórico de Davi. O histórico dele não tem nada a ver com o rei. Na concepção nossa, o rei é aquele que sabe combater, é aquele que é bom de espada, é aquele que é bom de guerra, é aquele que é bom de luta, é o homem que é forte nas batalhas, diferente do que Deus vê. Deus vê a sensibilidade, diferente de nós. Os olhos de Deus são diferentes dos nossos olhos. A história na vida de Davi e Jonatas foi marcado pela fidelidade, irmãos. É outra coisa que me chamou muita atenção nessa palavra. 1 Samuel 18, se você voltar um pouquinho, 1 Samuel do capítulo 18, no verso 1 ao verso 5, diz assim, sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sob tropas de seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Em 2 Samuel, que nós lemos no capítulo 8 e capítulo 9, Saul ele já havia morrido, e também Jonatas já havia morrido. Davi poderia ter se esquecido de tudo e da aliança que ele havia feito com Jonatas. Ele poderia ter esquecido, ele poderia não ter levado isso tão a sério. Amado, Deus não olha com os nossos olhos, e nós não temos esse poder da justiça de Deus. Nós não somos justos como Deus é justo, mas Deus está conosco. E se Deus está conosco, Ele diz para mim, diz para você, que nós temos que imitá-lo. Eu e você precisamos ser justos. Precisamos aprender a ser justo. E Davi, querido, ele foi justo. Ele foi justo.
Segundo Samuel, que nós lemos no capítulo 9, no verso 1, ele começa dizendo assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Jonatas estava morto, porém Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele não esqueceu da aliança que ele havia feito com aquele homem. Olha, eu tenho uma aliança com Jonatas, então há mais alguém? Davi, sendo pecador, ele amou a Jonatas com grande amor, ele mesmo sendo um homem pecador, ainda mais o nosso Deus, irmãos, ainda mais o Deus que está conosco, esse nos ama incondicionalmente. Deus nos ama muito. Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor te ama muito, muito, Ele te ama muito. Nós somos errados, erramos e erramos muito, mas Deus não erra, porque Deus, quando diz eu te amo, filho meu, Ele te ama verdadeiramente. Olha o que diz o verso 2, irmãos: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Eu, olhando para Ziba, eu fiz como uma tipologia do Espírito Santo aqui, irmãos. Davi não sabia que havia ainda um da casa de Saul, porém Deus sabia. Deus sabia que havia mais um, e esse um era Mefibosete. Então eu quero te dizer nessa noite que Deus sabe aonde você está, Deus sabe da tua necessidade. E vou mais além, Deus sabe aonde está o teu filho, aonde está a sua filha, onde está a sua família, Deus sabe onde está o teu esposo, Deus sabe aonde está o teu milagre e do que você precisa nessa noite. Deus sabe, olha, ainda há um Mefibosete. Em Cristo nós temos a vitória, querido, em Cristo nós somos vencedores. Em Cristo nós temos a vitória. Se você veio aqui nessa noite em busca de um milagre, irmãos, eu quero orar por milagre nessa noite. Eu quero estar orando por milagre. Se você vem em busca de um milagre, olha, algo que acontece com a sua vida, alguma coisa que te deixou esquecida, te deixou de lado, eu quero dizer para você nessa noite, o Espírito de Deus está aqui para mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Hoje nós não precisamos mais perguntar, querido, aonde está Ziba, onde está o Espírito Santo? Você não precisa perguntar isso, porque o Espírito Santo está sobre você, Ele habita em você, Ele está contigo, aonde você vai Ele está, você está aqui, o Espírito Santo está, você está na sua casa, Ele está com você, você está na rua, Ele está com você, Ele está te guardando, Ele está te livrando. Nós não precisamos mais, eu vou no culto da busca do Espírito Santo. Já ouviu falar dessa bobagem? Quando você ouviu falar dessa bobagem? Como é que você vai buscar algo que está em você? Como? E está lá toda semana, busca do Espírito Santo. Bom, eu só busco algo que eu não sei que não está. Mas se eu sei que está, você não veio aqui buscar o Espírito Santo, vê, irmão? Com certeza você não veio buscar ele. Ele já está com você. Certa ocasião no seminário, que eu não parece não, eu fiz seminário, pastor, fiz seminário também. Eu enfrentei lá a cadeira, 3 anos só, pastor, foi só 3 aninhos. Fiz o seminário. Não tão bom quanto o nosso seminário. Isso aí eu gostaria muito de ter feito, pastor. Juro, gostaria de ter feito. Aí estou lá e tem um irmão que orou: vem Espírito Santo, vem, irmão. Aquilo me irritou tanto, eu acabou de orar, eu falei: meu irmão, você ainda podia ter parado de orar desde a hora que eu cheguei. Porque se ele diz vem Espírito Santo, quando eu cheguei ele chegou. Você entende a resposta? E vem Espírito Santo, não, ele já está. Ele está com você, aonde você vai o Espírito Santo está contigo. Você é ou não é a morada dele? Amém, querido? Então ele está contigo. Aleluia. Mefibosete estava em Lodebar. E Lodebar quer dizer cidade dos esquecidos. Aonde estava aquele homem? Na cidade dos esquecidos. E diz a minha Bíblia que ele era aleijado, foi levado para a cidade dos esquecidos. Lá foi deixado Mefibosete, filho de Jonatas, aquele que, se você
pensar um pouquinho, e eu não quero trazer esse aleijado como aleijado das pernas, ou um aleijado físico, mas eu quero tratar nessa noite, querido, daquilo que está deixando você aleijado, talvez espiritualmente, quem sabe você está aleijado da alma, quem sabe que é algo lá no fundo da tua alma que está te aleijando, não te deixando caminhar. Então Deus nos traz aqui nessa noite para cuidar das feridas da nossa alma, aquilo que está te aleijando. Davi, esse homem que aprendeu a se arrepender, ele agora manda buscar Mefibosete, na cidade dos esquecidos, e lá foram buscar aquele homem. Verso 5 diz assim: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Mefibosete não tinha como sair de lá, irmãos, mas foram buscá-lo. E o que isso tudo tem a ver conosco? Olhando essa palavra, o que isso tudo tem a ver conosco num culto de terça-feira de oração? Muitas pessoas têm sido esquecidas em Lodebar. Muitas pessoas têm sido deixadas de lado. Há pessoas que estão indo para a cidade dos esquecidos por conta própria. Às vezes é algo que está acontecendo na tua casa e você diz: olha, eu prefiro me isolar disso tudo. Eu prefiro ir para Lodebar, eu prefiro estar na cidade dos isolados, eu prefiro não ter mais contato com ninguém. Talvez na tua casa você tenha sido tão ofendido na tua família que a melhor solução para você, que você tenha encontrado, tenha sido se isolar de todo mundo. É quando o Senhor diz para você: você não nasceu para viver isolado. Eu não te criei para isso. Você foi criado e foi criada para ser amada. Você foi criado para ser amado, meu irmão, não para ser isolado. Lodebar não é lugar para você. O nosso lugar é na cidade dos escolhidos de Deus. Não é Lodebar. Lodebar não é o teu lugar. Lodebar não é lugar para você viver. Lodebar é lugar de enfermo, é lugar de doente, e você, querido, nessa noite Deus está te convidando a sair de Lodebar. Saia de Lodebar em nome de Jesus, porque não é o teu lugar. Filipenses 3:20 e 21 diz assim a palavra do Senhor: pois a nossa pátria está onde, irmão? Nos céus, não é em Lodebar, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós somos cidadão do céu, querido. Você não é cidadão de Lodebar. Deus te trouxe aqui nessa noite com esse propósito. Olha, você vai sair hoje da cidade dos esquecidos. Saia da cidade dos esquecidos. Nós vamos estar orando por isso. Senhor, eu quero ser liberto da cidade dos esquecidos, algo que está te deixando isolado, vivendo em isolamento. Irmão, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas preferem viver sozinhas. Há um ditado que diz: eu prefiro viver só do que mal acompanhado. E isso vai sendo gerado, vai vindo de geração em geração. O que tem de gente vivendo só, vivendo solitário, e Deus não te chamou para viver só. Viver sozinho, em Lodebar. Você pode ter sido deixado de lado pelas pessoas, porém Deus não se esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus não esquece de nós. E Ele te trouxe aqui nesse propósito, para dizer isso ao nosso coração: olha, eu não me esqueci de você. Deus está conosco, amado, até a consumação dos séculos, assim diz a palavra. Olha, eu estou com você até a consumação dos séculos. Então saia da cidade dos esquecidos e venha para a cidade dos escolhidos de Deus. Escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Você é escolhido do Senhor, querido. Ah, meu irmão, eu quando vejo essa palavra, eu quando estava pensando na cidade dos esquecidos, eu passei uma época assim na minha vida, na cidade dos esquecidos. Parecia que nada mais dava certo. A gente, sabe, eu vivia
de religião em religião, eu vivi em busca de Deus, eu com uma sede de Deus, eu fui parar na PL, na Perfect Liberty, eu fui parar no budismo, meu irmão, eu fui parar em tanto lugar, e eu sempre vivendo sozinho. Hoje eu entendo que eu estava em Lodebar, porque o estar em Lodebar não é necessariamente você estar sozinho literalmente. Você pode estar no meio de uma multidão e estar em Lodebar. Você olhar para o lado, parece que não tem ninguém aí, ninguém sair para você. E era assim que eu vivia. Vivia de religiões e religiões. Eu fui parar no espiritismo, eu batendo na tabaco lá para demônio. Irmão, até que um dia eu encontrei Jesus, aquele que diz para mim: você não é cidadão de Lodebar, você é um cidadão da cidade dos escolhidos. Nós somos cidadãos da cidade dos escolhidos. Deus escolheu você. Deus escolheu você, meu irmão. Nós somos cidadãos do céu. Ele nos transportou do império das trevas, Ele nos tirou, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos esse cidadão do reino do Filho do amor de Deus. Muitas vezes estamos na cidade dos escolhidos e lançando pessoas na cidade dos esquecidos, irmãos. É um perigo muito grande. Muitas vezes nós que somos da cidade dos escolhidos, nós lançamos pessoas na cidade dos esquecidos. De que maneira, pastor? Muitas vezes, querido, nós somos tão orgulhosos que não somos capazes nem de olhar para o lado, e quando olhamos para o lado, não reconhecemos nem as pessoas que estão ao nosso redor. Nós lançamos pessoas na cidade dos esquecidos. Quantas vezes fui lançado na cidade dos esquecidos, por questões às vezes até culturais. Cidade esquecida, não, deixei de lado aí. Esse cara não quer nada com nada, não vai dar para nada mesmo, não vai crescer, não vai evoluir. Isso não vai dar para nada. Deixado de lado na cidade dos esquecidos, sem saber que eu estava em Lodebar. Sem saber, eu estava em Lodebar. Você é importante para Deus, querido. Se você foi para Lodebar, ou se te colocaram lá em Lodebar, o Senhor está te tirando de lá hoje. Hoje é o dia em que Deus te trouxe aqui para você sair de Lodebar. Rejeite Lodebar na sua vida. Diga nessa noite: eu sei quem sou em Deus. Eu sei quem sou em Deus. Eu não sou cidadão da cidade dos esquecidos. Você não é cidadão da cidade dos esquecidos. Entendeu, querido? Entendeu o que Deus está falando ao teu coração? Que Ele está... O recado de Deus nessa noite. Então rejeite Lodebar na sua vida. A nossa vitória, ela não está no dinheiro, não está no poder. A nossa vitória, ela está em Deus. É em Deus. É de Deus que nós precisamos. E Ele sempre vai olhar para mim, para você e dizer: meu filho, você jamais estará sozinho, porque eu estarei sempre com você. Eu custei entender isso. Por isso eu vivia na cidade dos esquecidos. Nós não dependemos do sucesso de nenhum governo, não, irmão. A gente não depende de dólar, a gente não depende do que vai acontecer com a política, não depende de nada, somos dependentes 100% de Deus. Se não é Deus na nossa vida, não vai adiantar um governo melhor, não vai adiantar que essa política mude, não vai adiantar sair presidente, entrar presidente, não vai adiantar. O que vai adiantar para mim e para você é ter Deus no centro da nossa vida, é saber que jamais Ele irá nos abandonar, jamais Ele irá nos lançar numa cidade de esquecido, porque Deus não esquece de nós, Ele não esquece de mim nem de você, querido. Creia nisso nessa noite. Deus não esquece de nós. Elias recebeu uma sentença de morte. Elias foi para a caverna. Elias foi para Lodebar. Ele estava vivendo na caverna. Era o Lodebar de Elias. Era viver ali na cidade dos esquecidos. E Deus estava lá e mandou ele sair de lá. E disse: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí? Aí não é o teu lugar, meu irmão. A caverna não é o teu lugar. Caverna é só uma passagem, você entende isso?
uma passagem. Uma passagem. O teu tempo de vida não é dado pelos homens, querido, mas ele é dado por Deus, porque a tua vida está na mão dele. Toda a tua história está na mão dele. Toda a tua trajetória de vida está nas mãos de Deus. Deus sabe qual é a cidade que você está habitando. Deus sabe como é a tua casa. Você sabe que existem casas, irmãos, que é igualzinho Lodebar? Existem famílias que vivem igualzinho vivessem em Lodebar, na cidade do esquecido. Existem casais que parece que a cama é Lodebar. Parece Lodebar. Parece que a cama é uma cidade dos esquecidos. A pessoa está dormindo, parece que a mulher parece que ela é viúva de marido vivo, e ele parece que é viúvo de mulher viva. É uma cidade dos esquecidos. A única coisa que o casal tem em comum é um CEP, mais nada. Não tem nada em comum, porque os dois estão em Lodebar. O Lodebar está dentro de casa, está dentro da própria casa, está no leito. Eu não sei se está acontecendo isso com a tua vida, mas Deus está ministrando ao teu coração hoje. Saia de Lodebar, porque talvez esse Lodebar, essa cidade esquecida, esse leito esquecido que você está vivendo, talvez o problema esteja em você mesmo. Somente você pode sair de Lodebar. Somente você. Davi tipifica a pessoa de Deus aqui. Deus mandou chamar Mefibosete. Vai e chame Mefibosete, porque eu não esqueci dele. Deus está te mandando chamar você. Saia da cidade de Lodebar agora. Saia dessa solidão que você está vivendo. É difícil, mas não é impossível. Lute por isso. Senhor, me ajuda, porque eu não quero mais fazer do meu leito um Lodebar. Eu não quero fazer do meu leito uma cidade esquecida. Deus pode mudar essa história. Deus pode mudar. Eu creio que Deus pode mudar. Eu creio que Deus pode mudar a tua história, querido. A nossa alegria não pode se resumir em crises, em nada disso que está acontecendo aí. A tua alegria está em Deus. A nossa alegria consiste só em Deus. Nós somos filhos de Deus, irmão, e Deus tem cuidado de você. Quero terminar essa palavra, Salmo 57, verso 2 e 3, leia comigo. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Isaías 49:15, leia comigo. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, diz o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Deus não esqueceu de você em Lodebar, querido. Deus não esqueceu que você está na cidade dos esquecidos. Deus sabe que você está lá. Por isso Ele te traz aqui para dizer: chega. Chega de viver na cidade dos esquecidos. Hoje é dia de mudança, porque o nosso Deus é fiel. Ele começou uma obra na tua vida, e aquele que começou, Ele é fiel para completá-la. Você crê nisso, meu irmão? Então hoje é o dia de sair dessa cidade do esquecido. Filipenses 1:6 diz exatamente isso. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo escreveu essa epístola no cárcere, irmãos. A obra de Deus, ela vai se cumprir, como se cumpriu na vida de Paulo. Paulo estava no cárcere, mas não estava esquecido. Deus estava com ele. Eu não sei aonde você está. Eu não sei qual é o Lodebar da tua vida. Em que área da sua vida você tem se sentido só. Mas eu sei que Deus está nesse lugar para tratar contigo nessa noite. Deus não nos chamou da cidade dos esquecidos para nos colocar de lado. Deus nos chama para dizer: eu estou presente, eu estou com você.
Você sente Deus na sua vida, meu irmão? Você sente que Deus está contigo? Deus vai completar a obra na tua vida, meu irmão. Creia nisso. Termino lendo Mateus capítulo 6, verso 31 ao 34. Leia comigo. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, ou seja, nosso Pai, Ele sabe como está a tua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Vamos orar, queridos. Eu quero orar. E hoje eu pedi que orassem por mim hoje. Eu pedi que fizesse uma oração por mim. Pedi um pastor que orasse por mim. Porque eu vou compartilhar com os irmãos algo que vem no meu coração há muito tempo. Já há um tempo está no meu coração. Há uma tristeza, mas que eu procuro não transparecer essa tristeza. Eu busco sempre em Deus isso. Senhor, eu não quero deixar que essa tristeza que está lá no fundo da minha alma venha transparecer. Porque se eu tenho um Deus que me ama, eu tenho que pelo menos pensar não somente na tristeza, mas pensar na alegria que tenho em Ti. Mas existia um outro lado no meu coração, que são as frustrações. E hoje eu precisava ser curado, sabe, pastor? Precisava ser curado. Eu pedi que orassem por mim. Quando os pastores oraram uns pelos outros e perguntaram: Paulo, você quer que ore por mim? Eu falei duas coisas. Primeiro, que Deus cure a tristeza do meu coração. Pô, mas você é um cara tão alegre. Pois é, graças a Deus que você não percebe isso. Porque o meu negócio é com Deus. É eu e Ele. É Ele e eu. E eu quero que você ore por mim, pelas minhas frustrações. Pastor, a gente confessar isso é tão difícil, sabe? É tão difícil a gente confessar. Mas existem tantas frustrações, irmãos. Frustrações ministeriais. Existe, pastor. Eu preciso ser curado. Eu não sei se há na tua vida frustrações e você precisa ser curado por ela. Eu não sei se há na tua vida uma tristeza tão profunda na alma que você guarda contigo e não deixa transparecer isso, mas quando no teu leito, lá você deitado com a cabeça no travesseiro, aquilo vem lá no fundo, você diz: meu Deus, podia tanto ser diferente. Podia ser diferente. Então eu quero pedir ao pastor Manuel, eu vou estar aqui com o pastor, a gente vai estar ungindo você. Quero ungir você, nós queremos ungir. Sabe para quê? Para curar a alma, irmãos. Há pessoas feridas da alma. A gente olha, você parece que está com a saúde de ferro, mas lá na alma, ai querido, como chora a alma. E a gente não quer transparecer isso. Eu não sei se acontece isso, exatamente isso com você, mas eu digo diante de Deus e da igreja de Cristo Jesus, eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado. Então nós vamos estar orando, irmãos. Enquanto os irmãos louvam, nós vamos estar aqui orando por você. Mas nós vamos fazer essa oração que cure as feridas da tua alma, toda a frustração, toda a tristeza, tudo aquilo que o diabo, porque o diabo ele é sagaz, irmão. Ele coloca uma tristeza no coração, ele lacra, e só o Espírito Santo para arrancar isso. E é o que eu vou pedir nessa noite, que Deus, que Jesus, que o Espírito de Deus arranque essa tristeza da tua
sua alma, porque nós queremos uma igreja alegre, nós queremos um povo alegre, mas nós temos pessoas feridas. Deus ministrou muito ao meu coração, pastor Manuel, que tem pessoas feridas da alma, que precisa ser curado. Então você vai fazer uma fila, nós vamos estar orando aqui, eu, pastor Manuel, nós vamos orar por você.